meus queridos alunos e alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Aqui é o professor Fernando Maciel. Hoje vamos corrigir e comentar o exercício de arte do caderno de atividades complementares. Agora, até a 10ª questão. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Vamos aproveitar esse momento para continuar nossa revisão do assunto trabalhado. Vamos continuar nosso aquecimento para retornarmos nossas aulas. Vamos continuar aproveitando as imagens e as questões propostas nesse caderno de atividades para conversar sobre as diferentes formas de descrever, retratar, imaginar e figurar o corpo e parte dele. Nessa aula, vamos conhecer Leonardo da Vinci, um gênio do Renascimento italiano. Esse artista florentino queria conhecer e entender o corpo humano. O interesse científico levou-o a dissecar cadáveres para estudar a forma e a função dos músculos e dos órgãos. Dissecar? O que é isso, dissecar? Ora, gente, preste atenção. Dissecar é separar os diferentes elementos que compõem o corpo a fim de estudá-los um por um. Veja como era isso. E naquela época era proibido fazer esse tipo de estudos. Veja como Leonardo se arriscou, né? Leonardo da Vinci produziu muitos desenhos de anatomia, como este que nós estamos vendo aqui no nosso livro, Mosaico Arte. Movido pelo interesse científico, né? Sempre o interesse científico, o interesse artístico, a vontade de conhecer. Essa curiosidade, esse interesse científico fizeram com que Leonardo da Vinci produzisse 200 pranchas com desenhos e explicações sobre o funcionamento de órgãos e músculos do corpo humano. Você tem alguns exemplos aí, ó. Observe bem aí, ó. As imagens usadas atualmente para investigar o interior do corpo, em geral, apresentam maior nível de detalhamento, tornando visíveis estruturas que eram desconhecidas naquele tempo. Os instrumentos tecnológicos permitem, por exemplo, localizar especificidades que são percebíveis a olho nu e representá-las usando convenções como com cores, linhas, por exemplo. Leonardo da Vinci era um camarada muito curioso. Ele aprendeu técnicas de desenho, pintura, fundição, ótica da perspectiva e a teoria das cores, trabalhando como aprendiz em Florença, que é uma cidade lá na Itália. Sua curiosidade o levou a pesquisar o funcionamento do corpo humano, o voo dos insetos, o dos pássaros, a reflexão produzida pelos espelhos curvos, o crescimento das plantas, a harmonia dos sons, o comportamento dos líquidos e o movimento dos corpos e do universo. Durante a vida, trabalhou como engenheiro, arquiteto e urbanista, construindo canais, fortificações, dispositivos bélicos e engenhocas mecânicas. Esse camarada era um gênio. Vocês não concordam comigo? Uma coisa é certa, ele gostava muito de estudar, não é mesmo? Agora sim, galera, vamos lá. Vamos resolver as questões do caderno de atividades. Acompanhe a leitura de cada questão do caderno de atividades e procure observar bem as imagens. Vamos lá! 6ª questão. No desenho Estudo da Anatomia do Ombro, Leonardo da Vinci dissecou cadáveres empregando técnicas simples como a observação e o desenho. Então,
Qual o interesse do artista ao investigar o interior do corpo humano? A alternativa correta é letra B. Conhecer e entender o corpo humano. Bem, Leonardo da Vinci empregou técnicas simples como a observação e o desenho para tentar desvendar o funcionamento do corpo. Desenhos como os desse estudo da anatomia do ombro, que você pode ver aí no livro, foram pioneiros e ajudaram a construir novos conhecimentos artísticos e científicos. Agora fica aqui uma pergunta para vocês refletirem, meus queridos. Como são as imagens que médicos, fisioterapeutas e cientistas usam atualmente para investigar o interior do corpo humano? Pensa aí, será que é do mesmo jeito como Leonardo fazia? Hein? Vamos lá. Sétima questão. Ao longo da história, as pessoas sempre se interessaram por representar o corpo humano. Observe as figuras humanas abaixo e relacione quanto ao objetivo de sua representação. Então você tem a primeira imagem, personagem virtual em aula de Libras. 2. Ex-votos, esculturas de autores desconhecidos. 3. Escultura clássica de Poseidon. 4. Desenho de Leonardo da Vinci. 5. Pintura As Três Graças de Rubens. A alternativa correta, a letra B. 5, 2, 4 e 3. Observe a sequência correta aí, gente. É de cima para baixo. Bem, ao longo da história, as pessoas sempre se interessaram por representar o corpo humano. Os objetivos eram variados. 5. Na pintura As Três Graças de Rubens, o artista narra uma história mitológica grega, representada por muitos artistas naquela época. Nesse caso, como em outras obras de arte e outras mitologias, o corpo é usado para representar ideias. Mas é importante também lembrar que, embora o tema da obra de Rubens seja da Antiguidade Clássica, o padrão de beleza usado para representar as mulheres foi o da época em que a pintura foi realizada. Ok? 2. Ex-votos. Esculturas de autores desconhecidos. Essas representações de parte do corpo é uma forma de atribuir significados mágicos e religiosos. O que nos chama a atenção na figura dos ex-votos é a grande quantidade de partes do corpo. Seria um pedido de cura em várias partes do corpo de várias pessoas. 4. Desenho de Leonardo da Vinci. Investigar o funcionamento do corpo. É importante observar que os desenhos de anatomia feitos por Leonardo da Vinci são estudados atualmente tanto pelas preocupações científicas do autor, buscar por compreender o funcionamento do corpo, como pelas características estéticas e pela técnica artística que o artista usava, tá bom? 1. Personagem virtual em aulas de Libras. As representações humanas são criadas para os meios eletrônicos. Existem sites em que é possível construir personagens a partir de escolhas das características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, boca, entre outros. Um exemplo de site em que se pode fazer esse tipo de experimento gratuitamente é o avatarmark.com. O site está em inglês, mas é muito fácil explorá-lo, mesmo sem o conhecimento do idioma. 3. Escultura clássica de Poseidon. Definir um ideal de beleza de um corpo atlético. Dá uma olhada aí na escultura do Poseidon. Parece um herói, né? Da Marvel.
Essa preocupação também estava presente no modo como os artistas produziam suas obras. As esculturas daquela época, por exemplo, precisavam seguir diversas regras para refletir esse ideal de beleza, como manter a proporção entre as partes do corpo, escolher posições que expressassem movimento, observar a exatidão de medidas e buscar a verdade. É essa aí. Vamos lá, gente, para a oitava questão. Entre todas as representações do corpo humano apresentadas nessa aula, qual a mais antiga? A alternativa correta, a letra D. É escultura Vênus de Willendorf. Alguns dos objetos mais antigos que mostram o corpo humano são esculturas de figuras femininas, esculpidas em pedras, ossos, chifres ou marfim. E a mais conhecida delas é a Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria em 1908. Vamos lá, galera, para a nona questão. Observando tudo isso, no decorrer dos tempos, podemos dizer que as figuras humanas criadas pelos artistas podem ser, por exemplo, a alternativa correta, a letra C. Retratos de pessoas ou personagens inspirados em textos literários. Podemos dizer que as figuras humanas criadas pelos artistas podem ser, por exemplo, retratos de pessoas ou personagens inspirados em textos literários. É importante saber também que a arte constitui um campo de conhecimento em que expressão, criatividade e pensamento crítico são acionados para manifestar das formas mais diversas a nossa humanidade. 10ª e última questão, meus queridos. Analise o desenho de Leonardo da Vinci. Estudo anatômico do ombro, feito em 1510. Em sua opinião, quais foram as técnicas usadas para tentar desvendar o funcionamento do corpo humano? A alternativa correta, letra A. A observação e o desenho. Ora, já foi falado lá em cima, né? Leonardo da Vinci empregou técnicas simples como a observação e o desenho para tentar desvendar o funcionamento do corpo humano. É isso aí, meus queridos. Faça agora uma revisão, veja as questões que vocês erraram, faça aquela correção, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se você errou alguma questão, pegue seu livro Mosaico Arte e faça uma leitura mais focada e com mais atenção no capítulo 1, o corpo nas artes visuais. Quero contar com a participação de todos, hein? Estarei acompanhando vocês pelo Facebook. Um abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima, galera! Até a nossa próxima aula. Um abraço!